Espírito Santo de Deus, vem encher-nos com tua glória e poder, como oferta a ti, o meu louvor de coração. Espírito Santo de Deus, vem encher-nos com tua glória e poder, como oferta a ti, o meu louvor de coração. Quero derramar minha vida em teu altar, dedicar o meu viver, o meu ser, toda a minha gratidão em adoração. O que sei, o que sou, minha vida, o meu louvor, eu devo a ti, ó Senhor, Deus da minha salvação. Por tudo que tu és, te adoro, te amo, Jesus. O que sei, o que sou, minha vida, o meu louvor, eu devo a ti, ó Senhor, Deus da minha salvação. Por tudo que tu és, te adoro, te amo, Jesus. Quero derramar minha vida em teu altar, dedicar o meu viver, o meu ser, toda a minha gratidão em adoração. O que sei, o que sou, minha vida, o meu louvor, eu devo a ti, ó Senhor, Deus da minha salvação. Por tudo que tu és, te adoro, te amo, Jesus. O que sei, o que sou, minha vida, o meu louvor, eu devo a ti, ó Senhor, Deus da minha salvação. Por tudo que tu és, te adoro, te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Edenildo, da Igreja Congregacional aqui, Campo Missionário, aqui em Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba. E é um prazer para nós estarmos mais uma vez nesse programa da Igreja Congregacional do Alcântara, Casa Feliz. E neste momento eu queria trazer uma reflexão da Palavra de Deus, baseado no texto lá de Jeremias, no capítulo 33, e o versículo 3, que diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então, eu queria falar com vocês a respeito do tema clamar e confiar.
Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais esse momento. Queremos que esta palavra chegue aos corações, ó Deus, e encontre guarida. Abençoa os nossos ouvintes, Senhor, e abençoa esta igreja em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma satisfação muito grande sempre poder contar com a Igreja Congregacional do Alcântara, a qual eu quero mandar um forte abraço a todos vocês e a todos que nos ouvem, né? E principalmente ao pastor Yalan, né? Meu irmão 2 vezes. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, pastor, e que Deus ele sempre seja o seu renovo, em nome de Jesus. Então, amados irmãos, o Senhor está sempre pronto a nos atender, a ouvir as nossas petições, a responder às nossas petições. E parece até que Ele gosta que nós façamos as nossas petições. Ele sabe o que nós precisamos. No entanto, entendemos assim que Ele gosta que nós nos pronunciemos diante dEle. Isso implica, irmãos, que de nós mesmos nós não temos capacidade de fazer coisa alguma se não for o Senhor que estiver conosco. O clamor, irmãos, é você gritar, é você bradar, é implorar, é suplicar. Na realidade, irmãos, clamar é uma súplica, né? E baseado nisso, né? Onde nós, nessa súplica, nós vamos apresentar a nossa voz, apresentar o nosso pedido, né? Em alta voz e com fervor, com sentimento do coração, né? E entendendo que nós estamos clamando a quem tem piedade, a quem tem compaixão de cada um de nós. Clamar por algo, irmãos, precisa ser com o coração ardente. Clamar é você pedir algo a Deus com o coração quebrantado, ardente diante do Senhor. E nós podemos ver vários exemplos na Bíblia, né, de pessoas que clamaram ardentemente ao Senhor e obtiveram as respostas das suas petições, obtiveram as suas respostas às quais ele clamava. Eu quero citar 2 pessoas aqui na Bíblia para nossa reflexão. A primeira é Ana, que traz o texto lá de 1 Samuel, no capítulo 1, né, onde Ana ela não tinha filhos e ela clamou ao Senhor, né? E esse clamor, irmãos, foi tão ardente que comoveu o coração de Deus. Então, por isso que eu quero que você imagine comigo, pense comigo, você precisa clamar, mas não clamar de qualquer jeito, clamar confiando em quem você está clamando, em quem pode responder a sua petição. Então Ana, ela foi uma pessoa que nós sabemos da história que Ana não tinha filhos, enquanto a sua rival Penina tinha filhos, né? E aí Ana era entristecida e ela se dispôs a clamar ao Senhor. E nós sabemos que naquela ida lá ao templo ela adorava ao Senhor, mas ela clamava com tanta intensidade no seu coração que o sacerdote ali, observando ali, ele pensou até que ela estava embriagada, porque era costumeiro entrar pessoas embriagadas no templo. E ele foi lá e até chamou ela de filha de Belial, né? E ela disse: não, meu senhor, eu não sou assim, eu estou com o coração amargurado. Mas estava com o coração amargurado e ao mesmo instante clamando e confiando naquele Deus a quem ela estava clamando. Outra pessoa que eu quero citar aqui para nós é o cego de Jericó, Bartimeu, né? Nós sabemos da história também. Eu quero aqui me antecipar, né, nessa reflexão, porque Bartimeu ele era um cego mendigo, vivia a esmolar na porta da cidade, e certa vez ele ouviu falar, ele ouviu que um movimento de pessoas, um ribuliço, né? E aí ele quis saber o que estava vendo, e alguém disse: é Jesus que está passando. E quando ele soube que era Jesus, ele começou a clamar com o seu coração ardente, né? Com confiança: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, né? Esse clamor
né, chamou a atenção de Deus, chamou a atenção de Jesus Cristo, amados. E por isso que o texto que nós lemos, invoca-me e te responderei. Então o Senhor, Ele sempre está a nos responder às nossas petições. E algo nós precisamos entender, nós precisamos aprender com essas duas pessoas. Ana, que clamava pelo seu filho, e ela dizia, dá-me filho, senão morro, né? Então, Ana que clamava, né, para que Deus lhe desse um filho, porque até era sinônimo de vergonha, né? Era até discriminada a mulher que não desse filhos, e principalmente varão, né? Então, e também o Bartimeu, o cego mendigo, né, que clamou com seu coração ardente ali diante da presença de Jesus, e Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então nós precisamos aprender com essas duas pessoas. O Senhor, irmãos, Ele sempre atende o nosso clamor, mas nós precisamos também, irmãos, tomar algumas posturas, tomar algumas atitudes em nossas vidas. E aqui, para que a nossa resposta chegue, Deus responda a cada um de nós, algumas atitudes nós precisamos tomar. E aí eu quero citar esses dois aqui. A primeira atitude que eu vejo aqui, irmãos, que eles renunciaram a algo importante, né? Ana, quando clamava a Deus, ela disse, olha, se o Senhor me der, eu vou lhe devolver, né? Ele vai ser criado no templo, ele vai ser um homem de Deus, né? E nós sabemos que ali o sacerdote ali disse, então vá em paz, e daqui a um ano você vai ter a sua resposta. E ela creu, né? Então, quando ela teve o menino, e a gente sabe da história que depois que desmamou, ela levou o menino para ser criado pelo sacerdote ali. Ela entregou o seu filho como oferta ao Senhor, né? Ela renunciou o seu próprio filho, porque entendendo, irmãos, que Deus, Ele tinha o melhor para ela, né? O cego Bartimeu também, ele renunciou a algo de muita importância para ele. O que ele tinha ali a esmolar era uma cuiazinha, a qual se colocava ali as ofertas, as esmolas, e também a sua capa. A sua capa era algo que lhe protegia do frio, da chuva, lhe cobria ali nos momentos em que ele dormia. Então, quando Jesus mandou chamá-lo, né? Olha, o mestre te chama. A gente vê que o texto vai trazer lá em Marcos, no capítulo 10, vai trazer que Bartimeu deu um salto, né? Ele deu um salto ali e já foi para Jesus. E largou aquilo que era de suma importância para ele, porque ele entendeu, irmãos, que o Senhor tinha também o melhor. Ele precisava renunciar também a alguma coisa. E aí eu trago para você e para mim o que nós temos renunciado em favor do Senhor. Em busca daquilo que nós almejamos, que é a vida eterna, o que nós temos feito, o que nós temos renunciado? Bartimeu renunciou aquilo que ele tinha de mais valioso, a sua capa. E de um salto ele foi ter com Jesus. Ana, ela disse que daria o seu próprio filho de volta, para que fosse criado no Senhor. Irmãos, nós precisamos renunciar. A palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 14 e o verso 33, irmãos, vai dizer para nós o seguinte, Lucas 14, 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então aqui, Jesus estava dizendo que nós precisávamos de renunciar até mesmo a nossa própria vida, né? Lá em Marcos, no capítulo 1 e o verso 18, amados irmãos, traz para nós aqui outro texto de renúncia, né, que nós precisamos entender. Marcos 1,18 diz para nós, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ali, irmãos, quando nós vemos aqui que Simão e André, seu irmão, estavam pescando,
E Jesus passou e disse: segue-me. E eles renunciaram o seu instrumento de trabalho, a rede de pescar. Eles deixaram ali tudo e seguiu a Jesus. Em um outro texto que eu vejo aqui, irmãos, Jesus nos diz que devemos renunciar nossas próprias vidas. Se encontra em Mateus capítulo 16 e os versos 24 e 25, que diz assim o texto da palavra do Senhor: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós precisamos entender que algumas renúncias nas nossas vidas precisamos fazer para seguir o Senhor, para estarmos, porque, irmãos, parece que nós estamos, dizemos que somos crentes na pessoa de Cristo Jesus, mas parece que nós estamos acostumados com esse mundo e queremos viver aqui. Nós estamos trabalhando incessantemente a fim de adquirir alguma coisa, mas que ficarão. Nós precisamos acumular tesouro nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, irmão. Nós precisamos pensar nas coisas do céu. E Paulo, ele dá uma lição para nós aqui, porque ele entendeu essa mensagem, ele entendeu que precisava renunciar à sua própria vida para viver segundo a vontade do Senhor. Gálatas 2, o verso 19 e 20 vai dizer para nós assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Verso 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amados, viver segundo a vontade do Senhor é algo gratificante. É maravilhoso você depender do Senhor. Você estar à disposição da causa, da obra do Senhor. Nós precisamos pensar assim, porque essas coisas aqui na terra são passageiras. O que nós almejamos é uma vida eterna ao lado de Cristo. Portanto, amados irmãos, nos desapeguemos das coisas daqui, renunciemos a essas coisas. Outra coisa que eu aprendo aqui, eu quero passar para você, que nós, diante das circunstâncias, não devemos nos intimidar. Estudando então esses dois personagens bíblicos, nós vemos aqui que o cego, ele não teve medo daquela multidão, porque alguém chegou e disse: me cala a boca, porque não incomode o mestre. Mas ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, ele gritava mais alto. Nós precisamos perder o medo, irmãos. Abramos as nossas bocas e anunciemos que Cristo é o Senhor. Ana foi a mesma coisa, mesmo mal interpretada pelo sacerdote Eli. Ela não se ofendeu. Meu Senhor, mas o Senhor sabe que eu não estou embriagada, eu estou aqui com o coração amargo. É porque eu não tenho filhos e eu estou pedindo ao Senhor que tenha misericórdia e me dê um filho varão. É interessante a gente observar essa atitude de Ana, irmão, porque ao mesmo instante que ela pedia ao Senhor e ela disse: se Ele me der, eu lhe darei de volta. Foi pensando assim também Abraão. No caso, Abraão, Deus faz a promessa que ele seria o pai das nações. E aí Abraão se encontra na situação agora quando Isaac já tinha aproximadamente 17, 18 anos de idade. E aí Deus vem e diz: olha, Abraão, eu quero que você sacrifique Isaac. E agora, como seria então se Abraão já era idoso e Sara também, e só tinha um filho? Agora, como ele seria o pai de uma grande nação? Deus até mandou que ele olhasse para o céu e visse as estrelas e contasse, se pudesse contar. Então assim seria a descendência de Abraão. Mas Abraão creu, irmãos, e ele teve a coragem de ir adiante.
não se intimidou com as circunstâncias, porque ele sabia que se Deus quisesse podia até ressuscitar o filho. Então, primeiro nós devemos renunciar até mesmo às nossas próprias vidas. Segundo, nós não podemos ter medo. Bartimeu, o cego mendigo, ele gritava ali, enquanto as pessoas calam a boca, ele gritava mais alto. Não nos intimidemos com as circunstâncias. As tempestades sempre virão em nossas vidas, os desertos sempre virão, mas clame com o coração ardente, clame com confiança, e o Senhor vai lhe responder. A terceira coisa que eu quero trazer para você nessa reflexão: nossa oração deve ser com determinação. Podemos fazer a oração diante de Deus assim, se Deus quiser, né? Como muitos dizem assim, se Deus achar que eu mereço ser salvo. É uma oração mole, fraca, sem vida, sem determinação. Mas quando nós cremos no Senhor, irmãos, aí sim, os dois aqui, tanto o cego mendigo Bartimeu quanto Ana, eles confiaram e tinham determinação no seu clamor. Ana clamava com tanta intensidade que batia os lábios assim, né, diante da presença de Deus. Bartimeu gritava em meio à multidão: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Determinação na oração. Então, irmãos, podemos confiar que se nós reconhecermos que o Senhor pode solucionar os nossos problemas, nós precisamos ser determinados. Se nós cremos nisso, nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Irmão, nós precisamos buscar o Senhor com determinação, orar sabendo que o Senhor vai atender a nossa súplica. Precisamos entender que a nossa vida depende do Senhor. Devemos buscar o Senhor em todo instante. Lá em Lucas, no capítulo 11, o verso 9, vai trazer para nós aqui um texto bem interessante da palavra de Deus. Lucas 11, verso 9 diz assim: por isso vos digo, pedi. Por isso que eu estou dizendo para você, determinação na oração, no clamor. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Determinação na nossa oração, irmãos. E precisamos crer que o Senhor vai nos responder. Precisamos estar com os ouvidos sensíveis a ouvir a voz de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 3, versos 7 e 8, diz uma palavra aqui poderosa para as nossas vidas. Hebreus 3, versos 7 e 8 diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Não endureçamos os nossos corações, irmãos. Saibamos que o Senhor, Ele fala conosco. Precisamos ouvir a voz do Senhor e estarmos atentos, sensíveis a obedecê-lo, a cumprir as suas determinações. Oração, a nossa oração precisa ser confiante, precisa ser determinada e estarmos sensíveis a ouvirmos a voz de Deus. Quando nós olhamos aqui, Tiago vai dar mais uma lição aqui para nós, irmãos. No capítulo 4 e o verso 4, ele vai dizer assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, a nossa amizade com o Senhor, né? Como eu disse há pouco, eu não posso me ater em buscar e perseverar em coisas aqui para essa terra, irmãos. Nós precisamos almejar coisas do alto. E aí, por que eu estou dizendo isso? A nossa oração precisa ser determinada. Por quê, irmãos? Porque não...
a nossa vida não se resume aqui nessa terra. Aqui é um estágio. Nós passaremos. E eu quero concluir esta palavra para a sua vida, que você precisa, em nome de Jesus, desapegar-se das coisas dessa terra. Você precisa, amado irmão, assim como eu, nós precisamos, irmãos, abandonar as coisas do mundo. Nós não devemos estar amando essas coisas do mundo, porque se você ama essas coisas aqui, você é infiel e é inimigo de Deus. Então, desapegue-se e busque ao Senhor. Ore, renuncie à sua própria vida se for possível. Não devemos nos intimidar diante das circunstâncias. E a nossa oração, ela precisa ter determinação, convicção, né? Confiar. O nosso clamor, nós precisamos confiar no Senhor e Ele responderá às nossas petições. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Nós vamos orar assim, agradecendo a Deus pela sua vida, e que esta palavra mova o seu coração, mexa com o seu coração, assim como mexeu comigo. Senhor, muito obrigado por esses irmãos que aqui estão conosco, essas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que eles renunciem a sua própria vida em seu favor, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado, e assim, meu Deus, nós teremos uma vida eterna diante da tua presença. Assim nós te oramos. Fala com o teu povo, em o nome de Jesus, amém. E que Deus abençoe, irmãos. Um grande abraço, a paz do Senhor a todos, e foi muito bom estar com vocês mais uma vez, em nome de Jesus.